Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós estávamos perdidos, o Senhor enviou a sua palavra. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Vamos juntos, com gozo, com alegria, declarar que a nossa vida é para o Senhor Jesus, nosso louvor para Ele é toda a honra e toda a glória a Ele, amém? Aleluia. Aleluia, adoremos a Ele com gozo, aleluia, celebremos o seu nome e a sua palavra, aleluia. Aleluia, vamos juntos adorar a Ele. Eu andava perdido no engano dessa vida, a minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouviste o meu clamor. Eu andava perdido no engano dessa vida, a minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouviste o meu clamor. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, Jesus, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. Eu andava perdido no engano dessa vida, a minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouviste o meu clamor. A minha vida é para ti, aleluia. O meu louvor é para ti. Minha vida está de pé, aleluia. Nosso louvor é para Ele, aleluia. Toda honra e glória ao Senhor, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Obrigado porque tu estás a trabalhar em nós. Obrigado, Senhor, porque tu estás a desfazer em nós coisas que não deveriam lá estar, mas estás a edificar-nos para sermos a tua habitação, de acordo, ó Deus, com as regiões celestiais onde nós somos benditos em nome do Filho. Nós te louvamos e te agradecemos por tamanhas verdades nos nossos dias. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa noite, seja muito bem-vindo. Palavra de Deus na minha boca. Quinta-feira nós estamos presentes, ansiosos por ver uma igreja edificada, por ouvir o que o Senhor tem a falar, tem a fazer com a tua vida, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. E ora, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado por o momento em que nós entrarmos na presença de Deus, somos edificados, somos escolhidos para fazer parte desse grande ministério, um sacerdócio divino, amém e amém. Glória a Deus. Quero nessa noite falar contigo sobre como manter a chama acesa, como manter a tua vida espiritual a fluir nos mesmos padrões, nos mesmos níveis com o qual você tenha começado, amém?
Glória a Deus. Atos 26, nessa noite, é o tema da minha mensagem, o texto da minha mensagem nessa noite. Atos 26. Aleluia. Atos capítulo 26. Glória a Deus. Amém e amém. Atos capítulo 26. Nós vamos ler a partir de versículo 1 em diante sobre a história de o apóstolo Paulo na presença do rei Agripa. Verso 1. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente, aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Glória a Deus. Amém? Nada mais além daquilo que Moisés e os profetas diziam que deveria acontecer. Glória a Deus. Isso é que o Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios.
Eu quero que você entenda no contexto histórico, Joana. Em primeiro lugar, o contexto bíblico, naquilo que eles aqui abordam, o apóstolo Paulo. Parece que há um debate refutando a ressurreição de Jesus. O porquê que isso se torna uma situação. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer aqui no versículo 2, mormente, sabendo eu que tens conhecimento dos costumes e questões que há entre os judeus, pelo que rogo-te que com paciência me ouças. Falando da sua mocidade, ele disse que todos sabiam de qual era a sua visão. No versículo 5 diz, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem, podem testificar, podem averiguar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi na qualidade de fariseu. Paulo, ele menciona no assunto da ressurreição o facto de ter sido fariseu. Para nós de lado, porque é que Paulo teria feito esse comentário? Mas ele disse, Rei Agripa, entendes os nossos costumes. Segundo os costumes, eles tinham os fariseus, saduceus, escribas e também um dos últimos chamados essênios. Fariseus, escribas, saduceus e essênios. Os essênios eram um grupo, como os fariseus, que se retiraram da sociedade porque eles não concordavam com a forma em que o templo estava a ser governado. E assim sendo, eles estavam colocados nas montanhas e existe uma chamada muito famosa, o Vale ou a Montanha de Qumran, que em 1950 e pouco foram descobertos alguns vasos que continham escritos das bibliotecas dos essênios, aonde não há nenhum registro sequer ou uma menção sobre a ressurreição dos mortos, porque eles pregavam sobre a imoralidade da alma. Ou seja, os essênios não acreditavam na ressurreição. Então o apóstolo Paulo, ele aqui começa a fazer a defesa do seu argumento, dizendo, Rei, isso tem a ver com os nossos costumes. E o que eu prego não é nada além do que os profetas e Moisés anunciaram. Se nós continuássemos a ler, ele diz aqui no capítulo 26, o apóstolo Paulo pergunta algo ao rei Agripa no verso 27. Crês tu nos profetas, ou bem Agripa? Rei Agripa. Por quê? Porque ele estava a dizer, a base, a informação que tu tens, serve muito bem para tu entenderes em que eu me baseio. Tu tens o conhecimento. E assim sendo muito interessante, o apóstolo Paulo defende-se justificando ou apologética, a razão justificando ou a defesa da sua fé. E o apóstolo Paulo diz que no versículo 9, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele tem uma agenda em função de perseguir Jesus e os seus discípulos. E o apóstolo Paulo começa aqui a descrever como é que a caminho de Damasco o Senhor lhe aparece e o Senhor lhe diz, né, dura coisa calquilhares contra os aguilhões, e ele perguntando, quem és, Senhor? E lhe foi dito, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porém, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque apareci-te para isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo, dos gentios e a quem agora te envio. Amém? Que todos aqueles que me perseguem e que venham me perseguir, o Senhor faça deles ministro e testemunha também da causa pela qual hoje nós somos julgados. Queridos irmãos, como manter uma vida espiritual? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo a defender a fé em função de Jesus ter lhe aparecido. Ele não está a defender-se no tribunal porque um dia consentiu na morte de outro. Ele não está no tribunal porque num dia ele destruiu, perseguiu, lançou homens injustamente na prisão. Ele não está a ser julgado por falso testemunho. Paulo está a ser perseguido, está a ser julgado por causa de uma visão que ele teve. E aqui diz assim que o Senhor lhe apareceu, livrando-lhe, disse, vou fazer livrando-te desse povo e dos gentios a quem te envio, para abrir os olhos
deles, das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados em lugar entre os santificados pela fé em mim. Paulo disse no versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor lhe apareceu com o objetivo de fazer dele testemunha e ministro, para que ele fosse enviado e abrisse os olhos dos que estavam nas trevas para se converterem a Cristo. E Paulo estava a ser julgado por isso. Repito, Paulo estava não a ser julgado pelo facto de um dia ter perseguido Cristo e imprisionado muitos com falsos testemunhos, consentindo na morte de Estevão. Paulo estava a ser perseguido por causa de uma visão que Jesus lhe deu. Amém? Assim, muitos de nós ainda não compreendemos que hoje o diabo não te persegue por causa do pecado que outrora você cometeu. Porque esse pecado Jesus levou na cruz. Mas Paulo vemos Satanás por meio de Paulo, como Satanás nos dias de hoje na tua vida, a perseguir-te por causa de uma palavra que o Senhor te deu. Quando a palavra vem a nós, diz o Senhor que a palavra é semeada e logo vem a perseguição. Nós não somos perseguidos porque um dia demos mau testemunho, falso testemunho, um dia consentimos na destruição de outros. Hoje nós somos perseguidos por causa da visão que se manifestou sobre nós, por causa do Evangelho que se revelou a nós. E é necessário que nós entendamos, para mantermos a mesma comunhão que tivemos quando o Senhor falou conosco, a gente não se esqueça a razão pela qual estamos a ser perseguidos. Nós só estamos a ser perseguidos por causa da palavra que foi dirigida a nós. Paulo, o Senhor lhe disse, eu apareci-te para te livrar. Por quê? Porque ele seria perseguido por causa do Senhor. Então o Senhor apareceu a Paulo e Paulo um dia perseguiu a igreja porque o Senhor apareceu a outros. Então, de geração em geração, nós seremos perseguidos por causa da revelação de Cristo. Então muitas pessoas dizem, Senhor, fala comigo, aleluia, eu busco o Senhor, a tua palavra, a tua glória. E de repente, a palavra veio a ti. E de repente, com a palavra, vem a perseguição. E você não entende. Por que as pessoas ao redor te julgam? Por que as pessoas ao redor se ofendem? Por que as pessoas ao redor te destratam? Por que as pessoas ao redor falam como não deveriam falar? Como se opõem, como falam coisas, como se agora você fosse Satanás, como se você fosse um diabo. Por quê? Por causa das trevas neles. E a Bíblia diz que se o Evangelho de Cristo não é revelado, se eles não entenderam, só não entendeu aqueles que se perdem. Mas é para os perdidos pelo qual nós fomos feitos ministros e testemunhas do Evangelho. Para que eles não se percam mais, para que eles venham a ter conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez, perdoando os nossos pecados, e que para nos dar um lugar entre os santificados no nome dele. Glória a Deus. Então é necessário que você mantenha a chama do teu coração acesa. A Bíblia diz, sobre todas as coisas guardai o coração. Porém, o porquê dos ataques? Os ataques vêm depois da celebração. Os ataques vêm depois da glória. Os ataques vêm depois da palavra que produz vitória. Da palavra que revela que o teu pecado foi tirado. Da palavra que revela que Jesus se fez carne, habitou no nosso meio, para que eu e tu tivéssemos o perdão e tivéssemos acesso à vida eterna. Para que agora pudéssemos andar nele. E Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, ele tenta matar, roubar e destruir a vida que Deus te deu. Roubar, matar e destruir a consciência de que você é perdoado e a consciência que você tem acesso a Deus. Então, o que é que eu devo fazer quando somos perseguidos, quando somos injuriados, quando somos atacados injustamente? Pessoas falam coisas muito agressivas, muito arrogantes, porque somos fiéis, somos dedicados a ouvir o nosso pastor, somos dedicados a ouvir a palavra que Deus nos traz. Como é que eu devo fazer? Amém? Então Israel disse a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, que esses são toda a casa de Israel, que dizem que a nossa esperança está cortada. Nós estávamos cortados. E a boa nova foi que Deus enviou o Filho e Emmanuel, Deus conosco. Deus se manifestou e habitou no nosso meio. Logo, ele nos aproximou.
Nós não éramos povo, mas ele veio para que fôssemos feitos povo dele. Logo, a perseguição vem exatamente por causa desse mesmo princípio. Satanás tenta fazer com que você perca a consciência da bênção, a consciência da tua realidade ou da tua condição espiritual hoje em Cristo. E se eu perguntar a ti nessa noite nas câmaras, em tua casa, você se vê como alguém beneficiado, alguém que usufruiu os benefícios de Jesus? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, disse Paulo no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque esse Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, falou bem de nós em todas as regiões celestiais. Você se sente assim? Será que a tua fé está intacta? Ou a tua fé tem sido abalada? Depois de uma visão vem a perseguição. Como é que fica a tua fé depois da perseguição? E a ideia é exatamente essa, querido. Satanás te distrair da visão celestial. Paulo disse, eu não fui desobediente. Mesmo agora no tribunal, mesmo que eu esteja a ser julgado, eu não estou a me defender. Eu estou a falar daquilo que foi a visão que eu tive. Crês tu nos profetas? Bem sei eu que tu crês. Então, Paulo era um homem fervoroso. Paulo era um homem dedicado. Era um homem inclinado nas coisas do Senhor. Que ele não se deixou levar por nenhum momento pelas perseguições, por nenhum momento pelas injúrias, nenhum momento pela calúnia. Paulo não se deixou afetar por aquilo que estava a acontecer injustamente. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu tive uma visão. Fui eu que criei a visão? Não, foi ele que se revelou a mim. Foi ele que falou comigo. A palavra foi me dirigida. Eu nem estava a lhe buscar. Eu nem lhe conhecia. E a palavra foi enviada. E agora veio a perseguição. Queridos irmãos, é necessário que a gente tenha bom ânimo. E a forma de nós mantermos bom ânimo, diz a palavra em Salmos 119, verso 11. Como pode um jovem manter o seu coração puro, ou seus caminhos puros na presença do Senhor? E a Bíblia diz, entesourei a tua palavra. Guardei como um tesouro a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, muitas das vezes nós ficamos chocados com o facto de que, no momento em que recebemos a melhor coisa da nossa vida, que melhor poderia ser que o perdão dos meus pecados? Que melhor ter acesso à vida e à bondade de Deus? E agora eu sou perseguido por causa dessas coisas. E muitos perdem e enfraquecem o seu coração. E diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, aleluia. No versículo 11, ou versículo 10 ao versículo 12. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Crês tu nos profetas? O que é que os profetas fizeram antes de vós? Os profetas anunciaram Cristo crucificado. E agora Paulo perseguia os cristãos que eram judeus naquela altura, que acreditavam em Jesus. Porque, segundo a distorção rabínica, os rabis ensinavam que o Cristo não iria padecer e antes permanecer eternamente. E Lucas 24, Jesus disse, ó néscios. E começando na lei e nos profetas, lhes abriu o entendimento sobre o que Cristo estava escrito, como ele devia ou havia de padecer. Então muitos queriam criar uma ideia de um Cristo vitorioso, de um Cristo que não iria sofrer, mas como forma de dar alento ao povo de que Deus está-nos a dar vitória contra o mundo. Mas na realidade, o que Jesus veio fazer, nos libertar do pecado em nós, da falta de caráter em nós, das consequências da natureza caída em nós. E eu quero falar contigo nessa noite. Queridos irmãos, é necessário que a gente cresça no entendimento das Escrituras. A verdade do Evangelho é esta. Nem todos são da fé.
Se uma coisa que o Evangelho produz em nós é a consciência de Deus e aqueles que são dele. Pelos frutos conheces a árvore. Nem todos são do Senhor. Então muitas das vezes o Senhor se revela a ti. O Senhor te mostra grandes coisas que Ele quer fazer contigo. E você se envolve com pessoas que não acreditam na palavra que Deus te deu. Você se envolve com pessoas que tentam te persuadir, te dissuadir de você continuar a buscar fervorosamente o Senhor. Uns te dizem, não precisas de exagerar. Querido irmão, como posso eu exagerar depois da visão que eu tive? Paulo ficou cego. Será que recuperar a visão era exagero? O pecado fez de nós cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. Todos éramos incrédulos. Será que recuperar a visão é ser fanático? Então muitos têm receio de ser como Jesus lhes chamou para ser. Então muitas das vezes nem acreditam que eles estejam a tropeçar em palavras. Muitos nem aceitam até dizer, não, isso não é perseguição. Então às vezes as pessoas falam conosco e dizem certas coisas arrogantes. E eles dizem, não, eu não persegui. É só esse facto. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com Jesus nele. Não tem nada a ver porque a palavra veio até com ele. Agora, você só começou a dar conta da existência dessa pessoa depois da palavra. Você só começou a implicar com essa pessoa porque a palavra é aquilo que ele começou a se dedicar. Quer dizer, quando eu era louco na minha vida, louco nos meus caminhos, a palavra não estava em mim e ninguém se preocupava, até dizendo, não, esse é dos nossos. Mas no momento em que a palavra é dirigida, você começa a experimentar certas coisas e fazes mal. Não dando crédito às Escrituras e compreendendo que isso só acontece contigo, como aconteceu com muitos outros em Cristo, como aconteceu com muitos outros no passado, que depois da palavra veio sobre eles perseguição. Amém? E amém. É necessário que a gente entenda como crescer e como nos segurarmos na verdade que vem de Cristo e Cristo somente. Queridos irmãos, há muitas outras formas que as pessoas tentam nos explicar e até dizer mesmo, não, as pessoas são assim, quem não gosta de ti, não gosta de ti. Não é questão de gostar de ti como se você fosse rejeitado, como se você não tivesse valor. Não, muitas das vezes nós damos desculpas ou falamos certas coisas sobre nós mesmos, mas, queridos irmãos, o que elas fazem é ocultar em nós o roubo desse valor. Eu estou a ser perseguido por causa da palavra. E então diz a palavra em Coríntios, Paulo pergunta, quem é idôneo para carregar este tesouro? Que Davi disse em Salmos 119, entesourei no meu coração para não pecar contra Deus. Então é tempo de você parar de perder tempo. Pare de perder tempo. Pare de tentar se explicar, pare de tentar de fazer com que as pessoas se mudem, te compreendam. E então ele está aqui, eu reaguei, eu não fiz muita coisa, Rei Agripa, é só isso. Não, Paulo chegou e disse, Rei Agripa, pela causa, pela razão da minha fé, pela visão que eu tive, eu estou a ser perseguido por um grupo de pessoas que diz que os mortos não ressuscitam. É só isso, você conhece os nossos costumes. E Paulo estava fervoroso e mantinha o seu discurso firme naquilo que era o seu chamado. Chamado para ser testemunha e ministro das boas novas. Aleluia! E eu me alegro nessa noite como testemunha de Jesus Cristo, Iona, como ministro desse evangelho, pelo qual me dedico dia e noite, mesmo com perseguição. E a perseguição, e a Bíblia diz que a perseguição, o homem será perseguido, o inimigo do homem será a sua própria casa. Então, o que eu quero te falar nessa noite sobre a tua própria casa é de lá onde vêm as ofensas. É de lá onde vem as subestimações, onde você é subestimado. É de lá onde você é julgado e percebido, não como o Senhor falou de ti. Muitas das vezes na tua própria casa é onde você é desonrado. Todo mundo ao redor te honra. Todo mundo te vê como uma grande estima, mas aquela pessoa ali, aquele ali, não te diz, não, esse é só aquele. Conhecemos o hábito dele, é sempre assim. E é onde começa Satanás a entrar no coração dessas pessoas para te inferiorizar, roubar o valor que Deus atribuiu sobre a tua vida. E assim é muitos ficando feridos porque sentem que o seu valor está a ser roubado. Então eles tentam se justificar. Eles tentam dizer, eu mereço ser tratado diferente. Eu tenho mais valor do que isso. Mas cuidado para você não pecar contra Deus, dando atenção a estas distrações. Então, queridos irmãos, nessa noite a minha intenção é exatamente essa. Trazer-te uma mensagem como você pode manter firme a tua fé, limpo o teu coração, a chama no teu coração acesa
depois de você ter tido uma visitação do Senhor, depois da conferência, depois de uma pregação, depois de um momento de adoração, um momento de oração, em que você sente e dá conta, a presença do Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui, e de repente vem os azimutes, vem aqui os assuntos, os elementos não faltam, o indivíduo que vai falar e aquele que vai acusar. Isso não falta, mas saiba em primeiro lugar, tudo isso acontece para te enfraquecer, para roubar de ti o gozo, roubar de ti a esperança que o Senhor te deu. Por quê? Porque Paulo, tendo visto Jesus, tornou-se agora um vaso que era para Deus usar e trazer esperança aos perdidos. Amém? Trazer esperança aos cegos. Trazer luz para os cegos. Glória a Deus. Amém. E amém. Glória a Deus. Agora, eu quero pegar numa outra parte, ainda dentro desta mensagem, Joana, e ser mais específico. A primeira parte eu me foquei em te ajudar a não se distrair, compreendendo qual é a verdadeira razão pela qual nós somos perseguidos. Nós não somos perseguidos por causa disso, nós não somos perseguidos até por causa de, como as pessoas dizem, não, eu só estou a falar contigo isso por causa do que falaste. Não. É mesmo em função da palavra que está em nós, é a palavra que nos é roubada muitas das vezes, e Satanás tenta a todo custo enfraquecer aqueles que foram chamados para ser fortes. E a Bíblia diz, no livro de Daniel, é a minha entrada nesse ponto aqui, no livro de Daniel, capítulo 11, aleluia, Daniel, capítulo 11. Se há ataques, há também socorro e livramento. Se há ataques, há também vitória no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, como e o que é que eu posso fazer para manter-me firme e não estar afetado pelas circunstâncias, não ser afetado pelas atitudes que Satanás muitas das vezes usa pessoas sem escrúpulos, sem caráter, sem domínio próprio. Há às vezes que ele está mal disposto e às vezes ele faz o que faz, Satanás lhe usa, não quer saber, não tem autodomínio. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Daniel capítulo 11, versículo 34. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Perdão, eu disse 34, já saltei. Vamos para o 32 em diante. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Glória a Deus. O que é que ele está a dizer aqui? Aos que quebram aliança, aos que são infiéis na comunhão. Alguém disse que aceitou Jesus, alguém disse que faz parte do corpo de Cristo, aleluia, mas ele é infiel. Em vez de agir como o Senhor, ele age como Satanás. Em vez de agir como o edificador, ele age como o acusador. Ele só faz os outros tropeçarem, fala coisas para os outros tropeçarem. Porque o que é que acontece? Muitos sentem-se mal e então eles, não tendo domínio, eles fazem os outros sentirem-se mal. Muitos estão feridos, em vez de eles terem autodomínio e olharem para a cruz e serem curados, eles ferem os outros. Muitos se sentem rejeitados, então eles pegam e rejeitam os outros. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Ele só dá o que ele tem, conforme a atitude do seu coração. E a Bíblia diz, violadores da aliança, com lisonjeio serão pervertidos. Satanás seduz a mente destas pessoas. E então são esses que estão sempre ofendidos, são esses que causam sempre escândalos ou ofensas. Mas diz a seguir também a palavra de Deus. Porém, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Você tem que ter entendimento. O entendimento que é requerido aqui é que muitos quebram a sua parte. Eles não querem saber de continuar a buscar o Senhor. Não querem saber de ser santos. Não querem saber de ser puros. Não querem saber de que frutos é que eles estão a participar. Se têm frutos ou não têm frutos. Eles não querem saber. A única coisa é falar de como se sentem, falar o que eles querem e aquilo que eles acham. E então, muitas das vezes, nós vamos nos deparar, queridos irmãos, envolvidos
no meio de uma confusão. Porém, aquele que tem entendimento. E a Bíblia diz que os filhos de Isacar eram homens entendidos nos tempos e épocas sobre o que Israel deveria fazer. Então nós somos chamados também para entender o que a igreja tem que fazer. Quando você vê esse tipo de circunstâncias, contendas, calúnias, circunstâncias, depois da glória de Deus, saiba, é só para te roubar a visão que você teve. Então você se afaste disso, você não comenta isso, você não dá crédito a isso, por causa da visão. Então o que é que eu deveria dar crédito? Então nós vemos, por exemplo, no livro de Isaías capítulo 6, o profeta Isaías é visitado pelo Senhor e várias coisas ele descreve. Eu vejo o Senhor assentado no seu trono e o cético do seu manto encheu toda a casa e o Senhor sentado no seu trono alto e sublime. E a glória do Senhor. E os serafins com duas voavam, com duas cobriam o rosto e outras duas cobriam os seus pés. E eles declaravam uns aos outros, santo, ele é santo, santo, o Senhor é santo. E de repente disse Isaías, eis que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E então ele disse, vou perecer. E o serafim pegou numa brasa e tocou nos seus lábios. Ele foi dito, vê que a tua iniquidade é passada. Porque a iniquidade estava na boca dele. Por que Deus teve que santificar os lábios dele? Pela mesma razão que nós somos feridos por pessoas que não têm intento na sua língua. Falam coisas muito arrogantes. Dirigem-se àqueles que são mansos, àqueles que buscam para servir o Senhor. E falam coisas que ferem, coisas que humilham. E eles não querem saber. Então a Bíblia diz que Isaías, Deus tocou com uma brasa viva nos seus lábios, purificando. Porque no livro de Judas diz que Jesus virá com os seus milhares de anjos para julgar as palavras arrogantes que os homens proferiram contra ele e contra os seus. Logo, queridos irmãos, é muito importante você não entender coisas além da Bíblia. Entenda aos olhos das Escrituras. E pelas Escrituras você consegue dar conta. Porque ela é apta para revelar a intenção do coração e os pensamentos do homem. Glória a Deus. Então, o entendimento que nós temos que ter é, número 1, isto é fruto da palavra que nos foi dada, perseguição, que é para nos roubar o gozo, nos roubar a paz com Deus, nos roubar a justiça, a glória que nós experimentamos, para que depois você agora seja enfraquecido. E a Bíblia diz, então eles se tornaram fortes e eles fizeram proezas. O que é que você tem que fazer depois de entender isso? Você tem que se tornar forte. Diz a Bíblia ainda no livro de Judas, orai no Espírito Santo, edificando-vos na vossa santíssima fé. Judas capítulo 21. Aleluia. Judas capítulo 21. Não, esse não é o apóstolo Judas, amém? Este é Judas, irmão de Jesus, amém? Judas, perdão, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, amém? Glória a Deus. E eu acredito que esse é, sim, irmão de Jesus. Mas vamos continuar. No versículo 21. Conservai-vos a vós 20, mesmos, perdão. mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa santíssima fé veio de onde? Veio do ouvir. O Senhor falou conosco, o Senhor revelou-se a nós. As distrações, as acusações, a perseguição vem depois da visão. O que é que você deve fazer? Edificar-te sobre a tua santíssima fé. Em vez de ficar a debater e a distrair-se, você continua engajado, edificando-se na santíssima fé. Ela é tão elevada, ela é que te santificou, ela é que te torna agradável ao Senhor e ela é indispensável para a obra e para a vida que você tem que viver. Diz assim depois, orando no Espírito Santo. E aqui entra um dos principais dilemas da igreja nos dias de hoje. A palavra de Deus fala que somos chamados a ser batizados no Espírito Santo com evidências do falar em línguas. Coisa que é raro e escasso nos dias de hoje. Porque o batismo no Espírito Santo com evidências de falar em línguas era a confirmação
de que esse homem, aquela mulher é selado no Espírito Santo. Logo, queridos irmãos, como é que você vai pôr em prática esse versículo se você não ora em línguas? Você vai pegar e trazer uma outra interpretação. Não é orar em línguas, é orar no Espírito Santo. E como é que você ora no Espírito Santo? Queridos irmãos, então, isso é uma questão dogmática. Noutras palavras, dogma na teologia são verdades absolutas que não são para ser debatidas. Deixa eu te explicar. Então, muitos homens com má índole começaram a dizer que Paulo falou, repreendeu o facto de se falar em línguas sem interpretação. Queridos irmãos, deixa essa parte para quem é chamado a ensinar. Tiago 3, verso 1. Não sejam muitos de vós mestres. Tem uma diferença nos dons do Espírito Santo. A Bíblia fala, primeiro, Gálatas 5, frutos do Espírito, frutos da carne, ou obras da carne. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, Paulo fala dos dons do Espírito. Em Efésios, capítulo 4, Paulo fala dos dons de Cristo. Quem são os dons de Cristo? E deu uns como apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Dons do Espírito, dom de cura, dom de administração, dom de profecia, em qual dentro da profecia há vários pontos, como palavra de conhecimento, palavras de sabedoria, amém? E também interpretação de línguas, ou interpretação, de sonhos e por aí além. Então, quando nós falamos de falar em línguas, nada tem a ver com orar em línguas. Paulo diz isso. Amados, como é possível vocês estarem a falar em línguas não havendo intérprete? Melhor 5 palavras em português, nesse caso, do que 1000 palavras sem entendimento. O que é que Paulo estava a dizer? Havia um problema. Quando nós falamos no orar em línguas, é chamado nos corredores da teologia, na glossolalia, que é orar em línguas estranhas. Você tem que entender que línguas estranhas, anjos também falam, quanto demônios também falam. É necessário você entender isso. Existem pessoas, infelizmente, que fingem orar em línguas. Existem pessoas que fingem dentro da igreja orar em línguas para impressionar aquela jovem. Já vimos muito disso ao longo dos anos. Nem em todas as nações isso acontece. Quando tem um espírito de falta de temor ao Senhor, menosprezamos o Senhor. Mas uma das outras evidências de falta de temor ao Senhor é também o descartar a oração em línguas, confundindo com falar em línguas. Porque a Bíblia diz que no falar exige interpretação, mas no orar, quem ora, fala mistérios com Deus. Por que é que você quer saber os mistérios que eu estou a falar com Deus? Isso não precisa de interpretação. Logo, falar exige interpretação e o orar não exige interpretação, porque é mistérios para com Deus. Agora, o porquê que no contexto é que eles faziam falar entre eles em línguas? Porque eles estavam tão carnais, é a igreja de Coríntios, tão arrogantes, que eles não falavam mais uns com os outros, senão em línguas. Paulo diz o que eles estão a fazer. O falar em línguas exige interpretação de línguas. Então, nem todo mundo tem o dom de interpretação de línguas. Logo, queridos irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você ora em línguas durante muito tempo, durante um bom tempo, quando você está dedicado a orar em línguas, a ponto do Senhor começar a mover-se, ao abrir a tua boca, provavelmente aquilo que vais te falar seja interpretação daquilo que tu estavas a dizer. E há um benefício enorme. A Bíblia diz, na nossa fraqueza nós não sabemos como orar, mas o Senhor nos auxilia nas nossas enfermidades, por meio do seu Espírito. Então, oração em línguas, eu não oro consciente das minhas fraquezas. Em oração em línguas, eu oro consciente de mistérios que o Senhor é que entende ou não entende, mas que são utterances, é a expressão do Espírito de Deus em mim, falando das coisas do Espírito de Deus em mim, para com Deus, e do qual eu sou edificado no meu espírito. Verso 20, novamente, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Então é quando eu estou em contato com o Espírito Santo que eu estou a orar nas coisas sobre a minha santíssima fé, sou edificado. Então, nós estamos a ver para você não se perder do assunto. Depois da palavra, há perseguição, sem sombra de dúvida. Mas, porém, o objetivo da perseguição é de você tirar os olhos da glória e você atentar para outras coisas. Logo, para você ser enfraquecido. Mas é necessário, aqueles que têm entendimento, saber o que tem que ser feito. O que fazer depois disso? Eu devo manter-me firme na revelação, na visão. Então há muitas pessoas que disseram, pô, a conferência foi uma bênção, glória a Deus. 2 dias depois, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Uns na segunda-feira, Deus, depois do culto, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Na quarta-feira, depois do culto, na terça, na sexta-feira, meu Deus, já não me reconheço, nem parece que era ontem que estávamos cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, você deve orar no Espírito regularmente, constantemente, em ação de graças, salmodiando no Espírito, em ação de graças e submetendo-se uns aos outros, é a receita ou é a chave que Paulo dá para ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Você tem que regularmente encher-se do Espírito. Senhor, eu sou grato pela palavra que o Senhor nos deu. Aleluia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Cristo é a tua palavra. Obrigado porque Cristo é a tua revelação para nós. Revelaste o teu amor por nós. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pelas promessas. Amém? Oh, queridos irmãos, você tem que entender, você tem que estudar as Escrituras. Isso produz gozo no nosso espírito. E então, por sermos gratos, amém? Por lhe adorarmos agora, Senhor, aleluia, Tu és o Criador dos céus e da terra. E agora o Senhor te revela que Ele criou a nova criatura. E Ele começa a te mostrar as dinâmicas, as características, as realidades da nova criatura. Que tu és amada no Senhor, que tu és santo e eleito no Senhor. Que você não foi chamado para ser uma pedra de tropeço. Você não foi chamado para ser um caco. Você foi chamado para ser um diamante. Que você não foi chamado para ferir, mas foi chamado para curar. Você não foi chamado para fazer tropeçar, mas você foi chamado para edificar. Então você se livra dessas distrações. O diabo não pode te usar mais como pedra de tropeço, mas é Deus quem te usa como uma pedra viva para a edificação do seu templo. E esse templo somos nós. Após uma visão, eu quero reter aquilo que o Senhor fez. Eu quero reter aquilo que o Senhor me mostrou. Para que eu possa ir de fé em fé, glória em glória. Então, queridos irmãos, chega de pecado. Chega de pecado. Queridos irmãos, chega de pecado. Muitas manas, então, quando elas estão em processo de amamentação, têm que cuidar dos filhos, elas ficam jezebélicas. Mas isso é só o que estava oculto. Porque se você espremer uma esponja, o que vai sair é o que estiver lá dentro. Mas elas ficam jezebélicas, que não aguentam muito barulho, os filhos em casa. Imagina teu marido te tratar assim, porque ele não aguenta mais a pressão do sol no dia a dia. Aquele sol do zango. Não aguenta mais todos os dias um chefe chato a falar com ele, às vezes. Mas ele aguenta e ele não te transtorna a tua mente. Imagina você, todos os dias, a ser maltratado. Há muitas mulheres que são tormento dos seus maridos. E depois você vai se perguntar, mas meu marido não é espiritual por quê? Por causa do diabo que está ao lado dele. Então, queridos irmãos, Jesus disse, não vos escolhi eu. Mas, no entanto, um de vós é um diabo. O que isso significa? Cuidado para você esquecer-se de crucificar essa natureza diabólica em ti. Você não é chamado a dar frutos da carne, mas frutos do Espírito. Você é chamado a fluir nos dons do Espírito, o qual Paulo disse, amados, não quero que sejas ignorante. Não sejais ignorantes sobre os dons do Espírito. Você tem de estudar os dons do Espírito. Você tem que aprofundar o teu conhecimento, a tua natureza, a tua cidadania espiritual. Você tem que procurar conhecer aquilo que são coisas pertinentes à salvação, à tua santíssima fé. Em nome de Jesus, amém? Para que vá descrescendo naquilo que o Senhor te chamou, naquilo pela qual fostes alcançado, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
E amém. Então eu espero que nessa mensagem, eu espero que nessa noite, você possa ser realmente edificado. Que você possa ser um homem, uma mulher edificado. Cuidado com a tua língua dobre. Cuidado com a tua língua torta. Submissão não é te enterrar. Submissão é você não criar contenda. Submissão é você ser uma pessoa excelente na maneira de abordar, na maneira de falar, na maneira de agir. Quer dizer, mas às vezes nós, no púlpito, Joana, estamos muitas das vezes cientes da presença de Deus, cientes da glória de Deus, mas nós não vemos muitas vezes o vazio, a ausência da palavra no coração de muitas pessoas, que de repente ouviram a palavra de Deus, aleluia, e daqui a bocado vamos beber. Porque ele está muito uau, mas o vazio nele. De repente, aleluia, glória a Deus, um dia, 2 dias, de repente, vocês também, pá! Manos, para com a gritaria. Pare com a gritaria. Desculpa ter gritado, mas é assim que eles gritam. Pare com a gritaria, não se manifestem tais coisas no vosso meio. Considera-te morto para o pecado, mas vivo para a visão celestial, ó rei Agripa. Oh rei, que você possa dizer, oh carne, eu não serei desobediente à visão celestial. Que você possa dizer, a tua vida, a ti mesmo, eu não serei desobediente à visão celestial. Mano, lê a Bíblia, vai orar, não quer, dorme, não estressa ninguém. Amém? Crucifica a tua carne. Cuidado com os maus ou os falsos irmãos. Cuidado com as falsas ou más companhias dentro da igreja. Está a ensinar que você pode ser rebelde. Só precisas de mudar de igreja. Ele vai levar a rebeldia lá também onde ele for. É só isso que eles fazem. Esses nômadas cristãos semeiam aqui os seus ovinhos das serpentes, depois vão no outro lugar. E Deus não pode lhes usar. Mas minha oração é que o Senhor use nessa noite essa mensagem para fortalecer o teu coração, para te tirar de toda a distração e você ser encorajado a andar nele, encorajado a permanecer nele, no nome de Cristo Jesus o Nazareno. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, deixa eu terminar te dando um conselho. Se no seio cristão o Senhor se revela a nós e aqui o irmão reclama, ali a irmã murmura, lhe deixo. Eu lhe deixo. Eu não vou deixar de ver a glória de Deus por causa dele. Assim, deixa eu explicar, Joana. Quando nós vamos assistir o jogo em casa, assistimos o jogo na televisão, você pode recuar o jogo. A televisão, quando está a fazer a edição, faz replay do jogo. No estádio, não. No estádio, se você não concentra os teus olhos na bola, o que acontece? Daqui a pouco você faz um barulho. O que aconteceu? Eu não vou te explicar. Então, na vida não tem replay. Na vida não... A glória de Deus está se a manifestar. Eu não vou me distrair por causa do irmão ali. A irmã está ofendida. Eu o quê? Não vou entrar. Por quê? Fica aí, eu que sei. Eu vim buscar Deus. Amém? Você tem que ter uma determinação no teu coração, neste entendimento, de prosseguir a olhar e ser fiel à visão celestial. Escolher não ser desobediente à visão celestial. No nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Escolha nessa noite. Diga comigo, eu escolho nessa noite ser fiel e não ser desobediente à visão celestial. Vou manter o que eu vi diante dos meus olhos. Vou falar o que eu vi diante dos meus olhos. Vou cantar o que eu vi diante dos meus olhos. Vou continuar a ouvir o que eu ouvi. Eu vou guardar a visão celestial. Eu não vou enfraquecer. Eu vou de fé em fé, de glória em glória. Eu vou nos níveis que o Senhor, pela qual eu fui alcançado, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor seja edificado na tua vida, seja exaltado na tua vida, Ele seja lá na tua vida, colocado no lugar mais alto, no lugar mais especial do teu coração. Queridos irmãos, diga não à distração. Diga não a esse irmão que quer ser toda hora mas toda hora você é ofendida. Toda hora a mesma pessoa, o mesmo demônio toda hora. Isso é distração. Next. Vamos agarrar-nos na palavra, queridos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Joana, fuja da distração. Guarda a tua fé. Guarda a convicção que vem do Espírito Santo nessa noite. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Sou o pastor Mauro Livramento. Vaso do Senhor, escolhido por Ele. Deus te abençoe. E alguém não distraído. Que Deus te abençoe.
Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor, minha esperança. Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor, minha esperança. Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor, minha esperança. Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor. Nessa noite eu quero terminar, fechar nossa mensagem antes de irmos. Eu quero te trazer algo da parte do Senhor enquanto nós começamos a adorar. Algo que eu achei extremamente importante do Senhor falar comigo. É muito importante que você continue a orar pelo pastor. Ore por mim. Depois de você orar, vem a perseguição. E a forma de Satanás te perseguir, pelo facto de você orar por mim, uma delas é te trazer convicção de que você ora e é eficaz. E aí você deixa de orar, porque agora você está se a mover no orgulho de que quando você ora, você é eficaz. Continue a orar. Outra forma, às vezes, o diabo de desencorajar é fazer acreditar que não está a ter efeito a tua oração. A oração do justo pode muito no seu efeito. Então, quando você orar por mim, continue sem ser desencorajado. Não assuma no teu coração que agora você é o intercessor do pastor. Nem fique desencorajado porque não está a ter efeito. Persevere olhando para a palavra. Amém? Ele é bendito, Deus e nosso Pai. Ele é o Deus que nos abençoa em todas as regiões celestiais. Mas quando você ora por mim, a graça que se manifesta em mim também toca na tua vida. Amém? Uma forma esplêndida de você se manter firme foi o Paulo. Depois dele ter tido a visão, ele se dedicou em jejum e oração. Ore e jejum por mim. Ore e jejum pela tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Que Deus te abençoe. Seja uma bênção. Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor, minha esperança. Bendito é o Senhor, o meu pastor. Bendito é o Senhor, minha esperança, e a sua voz me acalma.